Bom, nesse dia, querido, Deus colocou uma palavra no meu coração que não poderia ser diferente. Eu quero falar daquele que dispensa comentários. Eu quero falar sobre o aniversariante desta manhã. O aniversariante de todos os dias das nossas vidas. Daquele que é o fundamento, é a motivação de estarmos aqui. Eu sempre costumo falar, eu estava vendo alguns vídeos antigos da igreja ontem, e eu costumo sempre falar que pastor, padre, quem é das antigas vai se lembrar desse meu discurso, que eu começava o culto sempre assim, e vou retomar, mas eu sempre falo porque foi algo que eu escutei do meu antigo pastor, e eu trouxe para a minha vida, e aquilo que sempre quando eu entrava na igreja, eu ouvia aquilo, na minha vida foi muito importante, e sempre quando eu levava um convidado para a igreja, eu ficava esperando o pastor começar o culto com aquelas palavras que eu já conhecia de cor, porque eu sei que na minha vida, a primeira vez que eu fui na igreja, trouxe um impacto. Eu sempre falo, pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, nada disso muda a nossa vida. O único que pode mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo 2,5 fala que só há um mediador, uma ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então a palavra religião vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. Qual é a nossa religião? Quem é o nosso religare, melhor dizendo? Jesus. Se é aquele que pode ligar o Deus aos homens, é Jesus, ele é o nosso religare, ele é a nossa religião. Então a sua religião não é cristã, a sua religião não é nova vida, a sua religião é Jesus. Então isso, quando eu ouvi pela primeira vez, queridos, trouxe assim, eu todo coração todo fechado, né? Você chega na igreja cheio de preconceitos. Eu então, né, fui só para agradar a Luciana na igreja, então já estava todo fechado, todo endurecido, e quando aquele homem falou aquilo ali, poxa, eu não concordei, primeiro não concordei, mas de qualquer forma me fez pensar, e me levou a indagar muitas coisas, e graças a Deus, eu entendo que a palavra de Deus já tem essa função, queridos, de confrontar você. Se você não se sente confrontado, você não entendeu ainda o que é evangelho. Se você lê a Bíblia e recebe aquilo tão fácil, acho que você também não entendeu muito bem o Evangelho. Ler a Bíblia é você ficar, não é possível. Não, isso não está certo. Não é assim. Não acredito que eu vou ter que fazer isso. Isso é o Evangelho, porque isso o leva a ser transformado. Porque se você lê a Bíblia, tranquilo, lembra daquele jovem, né? O que eu preciso fazer? Já guarda todos os mandamentos. Vai e vende todos os teus bens. Ali tocou o coração dele, ali mexeu com ele, porque ele era dono de muitas riquezas, e ali ele não conseguiu fazer aquilo. Jesus não queria a riqueza daquele homem, Jesus queria entender que ele não é perfeito. Jesus queria deixar bem claro que você não é perfeito, porque ele se achava assim. Então quando você lê a Bíblia, está tudo certinho. Ou você não leu a Bíblia, ou você é hipócrita, ou você é um grande mentiroso, porque ler a Bíblia é um tapa, é um murro na cara, é você ser realmente emocionalmente e espiritualmente balançado nas suas estruturas. Então o homem não tem como ficar de pé diante da palavra de Deus. Você tem que se curvar, tem que cair de joelhos e tem que falar: eu sou pobre, cego e nu, eu preciso ser transformado. Eu costumo falar aqui meu testemunho, que não é daqueles testemunhos abaladores, né? Então às vezes você olha que eu matei, eu roubei, eu fumei, eu cheirei, e tem vezes que você olha assim: poxa, eu queria dar um testemunho desse. Não queria, pô. Eu não queria passar por isso. Mas o impacto do testemunho é tão forte que quando a pessoa dá, você fala assim: poxa, eu queria dar um testemunho assim forte, né? Mas eu não queria passar por isso. E meu testemunho assim é ridículo diante da comparação que eu vou fazer com esses grandes impactos. Nunca matei, nunca roubei, nunca chorei, nunca fumei, sempre fui um bom filho, né? Não dei muito, pelo menos eu acho, né? Não dei muito trabalho para meus pais. Consegui passar por uma faculdade pública, não dei muitos gastos para meus pais. Bom, eu acho que estava tudo tranquilo, mas eu fui ler a Bíblia, queridos. Quando eu fui ler a Bíblia, eu vi que era pobre, cego e nu. Eu aprendi que tudo que eu tinha de me achar, quando eu olho a Bíblia, caramba, como é difícil viver isso. Então aquele que lê a Bíblia e fala que é mole viver, mentiroso.
mentiroso. Amém? Por isso que nós temos que realmente, Romanos capítulo 12, vai transformar-vos, né? Com a renovação da vossa mente. Então nós temos que ter a nossa metanoia, nossa mente é mudada. Tem de forma vulgar e até pejorativa, alguns falam, você foi para a igreja e fizeram a tua cabeça. Querido, Jesus fez a minha cabeça. Jesus fez a minha cabeça, eu fui totalmente transformado. Totalmente transformado. Metanoia, minha mente mudou totalmente, realmente. Mas não fui com base no que a pessoa estava falando aqui. Amém? Seja como os crentes de Bereia, Paulo pregando, eles abriam a Bíblia. Peraí, deixa eu ver se... Paulo pregando. Peraí, deixa eu ver se está certo isso. Está certo. Então eu vou crer. Então, seja esse que confronte o pregador com as Escrituras. Então, por isso que é bom a gente ler a Bíblia, pregação, toda hora, volte no texto, volta no texto. Nós, pregadores de Nova Vida, nós somos ensinados, instruídos pelo bispo, assim, volta no texto. Calma, você leu o início da pregação, depois eu fechei a Bíblia. Porque você não leu mais a Bíblia. A Bíblia tem que ser aberta a pregação inteira. Volta no texto, faz o povo ler, faz o povo ver nas entrelinhas, faz o povo entender realmente, gostar de ler as Escrituras, ter amor pelo esse livro, amor pela palavra. Então, cada um tem um jeito, né? Tem escolas, vamos dizer, escolas de pregadores. Você vai um assembleano, tem uma forma de pregar, e eu recebo, mas tem vezes que você lê o texto e você não precisa nem mais ler a Bíblia, porque o próprio pregador vai falando do texto. Isso é bom, o pregador tem um texto decorado. Isso é bom para ele. Eu me sinto incomodado às vezes, porque eu gosto de confrontar. Peraí. E às vezes naquele falar de textos, algumas coisas são colocadas a mais, algumas coisas são retiradas, e você ali vai embalado. Mas quando você volta ao texto toda hora, queridos, isso requer do pregador um cuidado muito maior. E para as nossas vidas também é um cuidado muito maior. Amém? Mas eu não estou aqui para falar sobre estilos de pregação. Muito pelo contrário, até porque, queridos, eu amo todas, sinceramente, eu amo todas, eu gosto de ouvir a palavra de várias formas. Mas abram as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo Lucas capítulo de número 2. Eu quero falar do nascimento de Jesus mesmo, eu não tenho para onde correr e nem quero mudar, amém, a temática desta mensagem, porque é o nascimento de Jesus. Então você que está aqui hoje, seja muito grato. Jesus nasceu, morreu, cresceu, morreu e ressuscitou. Mas hoje eu quero falar do nascimento dele. Queridos, nascimento sempre é um momento áureo, né? Você lembra do nascimento do seu filho, né? Você está guardado no seu coração. Alguns pais, mães decoram até o horário que nasceu certinho. Isso é uma alegria tão grande, porque eu fico impressionado, porque se eu fosse escrever a Bíblia, eu gostaria de botar o dia, a hora que Jesus nasceu. Você não gostaria de botar? Poxa, meu mestre, meu Jesus, né? Então eu quero deixar detalhado como foi o nascimento. Foi parto, obviamente foi um parto normal, né? Não havia cesariana naquela época, mas foi um parto tranquilo, houve dores, como é que foi, como aconteceu, como aconteceu diante daquela situação. A gente sabe que ninguém assistiu Maria no nascimento, nós sabemos que Maria estava numa situação muito complicada, mas eu queria mais dados de um fato tão importante como esse. E talvez você pergunte qual o porquê dessa lacuna, dessa grande lacuna no texto. Eu creio, queridos, seja realmente para que você entenda que Jesus nasceu toda hora, todo minuto, todo momento, todos os dias, sempre. Se você tiver isso sempre no seu coração, você sempre irá elogiá-lo e não dependerá de uma data específica. Não dependerá. O homem depende de uma data específica para ser cultuado ou homenageado. Jesus não precisa de data específica. Amém? Ele é homenageado todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus. Lucas capítulo 2. Vamos a partir do versículo 1. Eu vou ler um pouquinho mais dos textos nesta manhã. Lucas 2, 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava
grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Oremos. Deus amado, nós queremos te louvar, Deus. É um texto tão conhecido, é um texto tão falado, comentado, louvado, Deus, mas que quando lemos nos traz, eu tive a oportunidade, Senhor, de estar, tu sabes tão bem, de estar ali em Jerusalém. É impossível ler esse texto e não me reportar ao possível lugar onde Jesus nasceu. Deus, são momentos tão singulares, tão especiais em nossas vidas, Deus, mas certo é que não precisamos estar lá para compreendermos a grandiosidade do teu nascimento. Senhor, obrigado porque nesse dia tão simples nasceu o maior de todos. Nesse dia tão como qualquer outro, nascia o Salvador das nossas almas. Deus, toma esse culto nas tuas mãos, que é para ti, porque culto há a entregar, Deus. Nós queremos homenageá-lo, nós queremos, meu Pai, saudá-lo, meu Pai, com esse texto, que trata do teu nascimento. Receba, Senhor, a nossa adoração. Não existe adoração e culto maior que não seja a tua palavra. E receba o nosso amor, Jesus, pelo teu nascimento. Obrigado porque um dia tu nasceste em mim, em cada um que aqui está. Deus, receba o presente que somos nós para ti nesta manhã, e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Queridos, esse texto é tão emblemático porque Jesus agora está passando por, ou melhor, Jesus nem tinha nascido, mas José e Maria estavam passando um momento muito difícil como casal. Lembre-se que Maria aparece grávida. O anjo Gabriel aparece logo depois de Maria e fala dá um entendimento a ela sobre aquele ente que estava no seu ventre, que era Jesus, o Salvador. Mas José não sabia disso. Quando tem a notícia que sua esposa está grávida, ou melhor, que a sua noiva e o noivado naquela época tinham status de casamento, ou seja, romper um noivado é como se rompesse um casamento. Todos os danos eram os danos de um casamento mesmo. Então o noivado, apesar de não ter a conjunção carnal, ele tinha todo o status de um casamento. Então um compromisso tal qual o casamento era o noivado. E ali José, ao ver a sua noiva grávida, obviamente o que ele pensa? Jamais ele pensaria que foi o Espírito Santo, né? Então, obviamente, ele pensa numa traição e ele sai discretamente, ele poupa de expor a sua noiva Maria, ele sai de casa, mas já ao sair de casa, a Bíblia diz que ele começa a ponderar sobre tudo, e esse ponderar, a Bíblia diz que ele cai em sono, começa a dormir, e naquele sono, o anjo Gabriel aparece a ele, e o exorta dizendo: olha, o ente que está em Maria foi o Espírito Santo que colocou, e o nome dele será Jesus, o Salvador. E ali sai José, na mesma hora retorna para sua casa, recebe a sua noiva, e vocês conseguem imaginar o que era José e Maria num contexto da sociedade? Vocês conseguem imaginar o que não falavam de Maria? Adúltera, mentirosa. E o que falavam de José? Banana, um homem que aceita todas as coisas, um homem que não porque a lei diz que tem que apedrejar uma mulher que adulterou. Ou seja, José pagou o preço. José pagou o preço de garantir segurança a Maria. José esteve ao lado de Maria em todo o tempo. E aquela mulher maltratada, olhada de forma cruzada em relação a ela, ou seja, ninguém apoiava aquela mulher, só José ao lado dela.
porque Gabriel, o anjo Gabriel, aparecera para José e para Maria. Eles tinham certeza, mas José pagou o preço, Maria pagou o preço altíssimo. Queridos, situação muito difícil que aquele casal vivia, e agora um censo é feito, e José tem que ir até Belém, porque ele era sua família da cidade de Davi, e na caminhada que eles estão indo até lá, Maria começa a ter dores de parto, e naquela caminhada, as hospedarias estavam fechadas, Maria para, juntamente com José, em uma gruta, na verdade é uma gruta realmente, onde os animais eram colocados à noite, para passarem a noite em uma gruta, e ali Maria tem Jesus. Ali Jesus nasce num lugar, queridos, que não tem nenhuma saúde, né? O ambiente não é propício para o nascimento de uma criança. Quantas bactérias, quantas doenças não poderiam ser acometidas ali no menino Jesus. E ele nasce naquele lugar, queridos, simples. Jesus nasce num lugar simples, num lugar onde nenhuma criança merecia nascer. É ali que Jesus nasce. Olha como as situações começam a surgir sobre o Salvador. Se você pudesse contar uma história, se você pudesse fazer uma história onde o menino nasceria, o menino seria o rei, o menino iria governar, o menino seria majestoso, você o colocaria nascendo desta forma? Tenho certeza que jamais você, na sua melhor história, você colocaria um menino nascendo desta forma. Pois bem, Jesus nasceu de uma forma que nenhum ser humano merece nascer. E quando você começa a olhar a história do nascimento de Jesus, é totalmente contrária à normalidade que poderia acontecer numa manjedoura, num lugar onde animais se alimentam. Ali Jesus nasce. Olha que situação complicada, não apenas do casal, mas agora do menino, já nascendo desta forma. Jesus, em todos os momentos, até no seu nascimento, ele se contrapõe ao nascimento daquele que na verdade deveria ter todas as honras, mas ele nasce numa manjedoura simples, para que todos olhassem e falassem: olha, não tem como ser um rei aí, não tem como vingar, não tem, ou seja, totalmente contrário ao que uma sociedade poderia pensar, totalmente contrário ao que as expectativas do ser humano. Jesus nasce numa manjedoura. Vocês conseguem imaginar um pouquinho disso, queridos? Eu sei que nós já falamos tanto sobre isso, nós já lemos tantas vezes, mas você consegue se reportar um pouquinho a um lugar fedido, em meio a animais, e o mestre, o salvador da humanidade, nascer naquele lugar? Eu não contaria essa história. A minha história seria diferente. A minha história seria num palácio. A minha história seria no melhor quarto do palácio. A minha história seria com todas as melhores parteiras esperando o nascimento. A minha história seria saltando fogos, chamando convidados, fazendo um banquete, uma festa enorme no palácio para receber todos os convidados, porque o Salvador nasceria. Mas Deus Pai faz um nascimento desse tão simples, e por vezes até assim inadmissíveis para um ser humano, para deixar claro quem Jesus é. Amém. O que ele superou, o que ele não teve e é. É verdade. Jesus não recebeu para ser, ele é. Amém. A manjedoura não definia ele. Não ter lugar para nascer não definia. Outros precisam de palácios, outros precisam de convidados. É aquela pessoa que, guardadas as devidas proporções, queridos, eu não preciso aparecer nas mídias, eu não preciso colocar o holofote em mim, eu já sou holofote, eu já sou luz. Jesus não precisou de holofote, Deus mesmo é a luz nele. Então quando eu olho para esse nascimento, eu vejo, caramba, contrariou toda a perspectiva humana, contrariou todo e qualquer parecer de alguém que gostaria de ter um nascimento pomposo. Jesus nasceu desta forma, numa manjedoura, num lugar terrível. Ali ele nasce,
Jesus já começa a superar e mostrar quem Ele é já no seu nascimento. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que tudo isso, pastor? Eu também fico perguntando por que tudo isso. Mas, assim como nós, às vezes não entendemos algumas coisas. Por que um nasceu numa família assim, eu nasci na família assado? Porque um teve oportunidade, porque eu não tive, né? Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz que de Belém nasceria o guia do povo de Israel. Uma palavra estava se cumprindo aqui, queridos. Não foi à toa que Jesus nasceu aqui na manjedoura. Havia profecias e a palavra se cumprindo na vida de Jesus. O que eu quero falar para você nesta manhã é que às vezes não entendemos algumas coisas, porque disso, porque daquilo. A palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Tem coisa boa aí por vir. Em nome de Jesus. Existe um adágio popular que diz que notícia ruim chega, está amarrado em nome de Jesus. Notícia boa chega rápido. Notícia boa chega rápido. A boa notícia chegou rápida. Sem holofote, sem internet, sem nada. Numa manjedoura. Pois bem, anjos vão anunciar. Deus vai levantar pastores, magos de todos os lugares. Vai ter anúncio. A boa notícia vai chegar. E chegou em nós, queridos. E chegou em nós. Homem simples, homem nasceu num lugar simples, mas a palavra estava se cumprindo na vida dele. A palavra está se cumprindo na sua vida. O mais difícil que esteja sendo, e foi com Cristo, mas a palavra de Deus está ensinando, está te podando, está te forjando algo. Jesus estava sendo moldado, queridos, como homem, aqui nesse momento também. Mas olha o que diz versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Eu acho lindo isso, queridos, porque havia o quê? Pastores que viviam nos campos. É interessante porque a Bíblia não diz que tinham reis ali. A Bíblia não diz que tinham sacerdotes ali. O anjo que nós iremos ver aqui, que pode ter sido Gabriel, vai agora até os pastores. Novamente, Deus contradizendo a normalidade. Por que o anjo não foi lá no templo chamar o sumo sacerdote? Nasceu Jesus. Por que não foi até Herodes? Nasceu Jesus. Por que não foi até Pôncio Pilatos? Por que não foi nos mais doutos dizer que Jesus nasceu? Mas ele vai nos pastores, novamente na simplicidade, novamente naquilo que foge do natural, do normal. Vai em homens simples do campo, que estavam trabalhando no campo, trazendo seu gado para dentro da gruta, para depois passarem ali a noite. Homens trabalhando, homens simples. Foi a estes que o anjo veio e revelou que Jesus nasceria. Novamente, queridos, uma trajetória totalmente, a minha história seria diferente. Eu contaria diferente a história, mas olha como Deus faz de algo tão lindo. Ele conta uma história em que ninguém contaria. Ele chama pastores, homens simples do campo, homens que ninguém dava valor a tal ponto de receber uma grandiosidade de uma notícia como essa. Pois bem, a grande notícia chega a homens simples, pastores que estavam trabalhando no campo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Que a boa notícia chega em nós, amém? Tem boa notícia e ela chega rápido, em nome de Jesus. Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Você imagina, queridos, pastores voltando, cansados da lida, né? E chegam e o anjo aparece ali, tudo é clareado ao seu redor. Nós tivemos a honra, o privilégio de entrarmos numa daquelas grutas, entre tantas que existem ali, mas grutas da época de Jesus, e poderia ter sido em alguma daquelas. Lugar escuro, e eu fico imaginando, já era noite, eu fico imaginando os pastores colocando ali o seu rebanho dentro da gruta, e aquele clarear, o anjo aparece ali, tudo é tomado, eles entram em temor a Deus. Homens simples, presenteados de uma forma assim fantástica.
Queridos, somos simples. Amém? Somos simples. Se não somos, precisamos ser. Porque se Deus nos chamou e se essa notícia foi revelada, queridos, tem homens doutos que se acham os tais e não se dobram a Cristo Jesus. Não se dobram a essa notícia tão linda que nós recebemos. E louvado seja Deus, porque Ele chamou os pequenos para confundir os grandes. Você é esse pequeno, eu sou esse pequeno, nós somos esses pequenos, somos esses pastores. O anjo não vai lá em Jerusalém, não bate no templo para se revelar. Ou melhor, para revelar Jesus. Ele vai na gruta. Ele vai diante de pastores. E a Bíblia continua, versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, aqui vos trago boa notícia, boa nova, evangelho, né, queridos? Boas novas, de grande alegria, que será para é para todos nós, queridos. É muita alegria, é motivo de muita alegria. Queridos, você vai sentar na sua mesa de ceia de Natal, se derem a oportunidade para você, se você não for anfitrião, porque se eu sou anfitrião, eu falo o que eu quiser, não é? Se eu não sou, eu sou educado e não tomarei a frente de nada, a não ser que me deem a palavra, ok? Isso eu faço até na casa dos meus pais, queridos. Eu não falo na casa do meu pai. Mas se ele, Alexandre, quer dar uma palavra? Na mesma hora. E aí talvez eu fique até um pouco mais de tempo. Mas, queridos, não abra a boca na casa do meu pai se ele não permitir. Ele é o anfitrião. Amém, queridos? Então tenha esse senso, mas se você tiver a oportunidade, leia um texto bíblico. É motivo de muita alegria. Olha, eu estou muito alegre, porque hoje Jesus nasceu. Você vai em casas, queridos, fala-se de tudo, menos de Jesus. O aniversário é do Papai Noel. Jesus não é mais falado, não é mais pregado, não é mais anunciado. E nós, na nossa pseudo, vamos dizer assim, não sei nem como falar, queridos, porque às vezes nós mesmos evangélicos entramos nessa caminhada. Nós mesmos deixamos de falar. Se você tem essa oportunidade, seja anfitrião, seja dada a palavra para você, não recue. Fale de Jesus, porque a nossa alegria é Jesus nasceu. Amém. Natal é Jesus nascer. Amém. Amém, queridos? A Bíblia diz, é alegria, boas novas, quer dizer evangelho. Você recebeu o evangelho, boa notícia. É alegria. Amém, meus amados? Quem está alegre, diga glória a Deus. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É interessante, os irmãos estão vendo durante toda a pregação aqui, que em todo momento, desde o nascimento de Jesus, ele está fazendo um contraponto à sociedade, né? Os nobres nascem em berços esplêndidos, Jesus nasce em uma manjedoura. Os nobres recebem as primeiras notícias, no nascimento de Jesus, são os pastores que recebem a boa notícia. Em todo momento, Jesus está fazendo esse contraponto daqueles que querem e não querem, né? Mostrando realmente que Jesus não precisa de holofote, não precisa de anúncios, Jesus faz o seu próprio anúncio. E quando chega no versículo 11, ele diz, o Salvador no grego é soter, né? É Salvador. E queridos, naquela época, o Salvador era o imperador romano, que a Bíblia começa logo no início do capítulo 2, versículo 1, César Augusto. Ele era o sóter da época, ele era o Salvador. Qual era a salvação que ele pregava? Dominar os bárbaros, matá-los, subjugá-los. Essa era a salvação que eles traziam, dizendo eles, estou trazendo luz para aquele que é bárbaro. E aí, esse era o sóter daquela época. Ele era o Salvador daquela época. E quando Jesus nasceu o Salvador, isso é um contraponto ao imperador romano. Olha, esse que está nascendo aí vai bater de frente com Roma. A ideologia de Roma vai ser rompida por esse homem.
Esse homem vai tornar a religião de Roma cristã oficial. Ele vai romper com todos os paradigmas de Roma. Esse homem vai ser anunciado nos 4 cantos, no império do romano que domina o mundo inteiro. Esse homem que está nascendo, o Salvador, não vai ser mais o Sóter, não vai ser mais César Augusto, agora vai ser Jesus, o Salvador. Só que o nosso Salvador, ele se faz culpado, né? O nosso Salvador não mata os bárbaros para trazer luz. O nosso Salvador morre pelos bárbaros. O nosso Salvador se doa pelos bárbaros. Se doou por nós. O nosso Salvador foi para uma cruz, se fez culpado. Ele sendo inocente, se fez culpado por nós. Morreu em nosso lugar. Esse é o nosso Salvador. Amém? Mas não é só Salvador. A Bíblia diz que o anjo declara Salvador, que é Cristo, quer dizer Christos no grego. E é interessante que também, da mesma forma, o imperador romano também era chamado de Cristos, Messias. Havia o culto ao imperador. O imperador era Deus na terra. O imperador romano, ele era Deus. Havia as imagens ao imperador romano, havia o culto, os templos ao imperador romano. Ou seja, quando Jesus nasce, ele está falando, olha, acabou César Augusto como Salvador, acabou César Augusto como um Deus, eu sou Deus, Jesus é Deus. A mensagem espiritual é essa, amém? Quando eu leio, ele é o Cristo, e é interessante porque o Cristo, Messias, que é César Augusto, é o dominador, né? Aquele que vai conquistando terras, vai ampliando, vai ampliando. Jesus, que é o Cristo, que é Deus, ele se faz homem. Ele vem como homem. Ele vem naquela manjedoura. Ele vem simples. Ele vem para sofrer na carne o que nós sofremos e muito mais ele sofreu. É esse Cristo que entende as nossas dores. É esse Cristo que anda no meio do povo. Não é aquele que está preso nos palácios, nos grandes quartos do palácio. É o Cristo que é homem e que vive no meio de nós. Amém, igreja? Esse é o nosso Cristo. E mais, ele é o Senhor, no grego Kyrios, né? É o Senhor. E esse Senhor não é novamente o bárbaro César Augusto. Esse Senhor é aquele que se faz servo. É melhor servir, é melhor dar do que receber. Ele veio para servir. Olha como os paradigmas todos da sociedade vão caindo por terra através do nascimento simples, anunciado a pessoas simples, mas que traz como qualidade, como predicados sobre Jesus, Salvador, Cristo, o Senhor. É a Ele que nós elogiamos e enaltecemos nesta manhã, amém? Meu Salvador, meu Cristo, meu Senhor. E quando você olha para Salvador, Cristo e Senhor, você pensa, caramba, é tudo de forma diminuta, no bom sentido, Ele se diminuindo, para que nós tivéssemos vitória e vida hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em... Por que sinal é esse, queridos? Imagina eu, pastor de fato, tá bom? Lá cuidando das minhas ovelhinhas, botando dentro da gruta. Aí o anjo me aparece e fala, olha, nasceu esse que é o tal, né? E ele está numa manjedoura. Poxa, impossível. Eu não vou cair nessa. Eu não cairia, queridos. Você cairia naquele que se diz o Salvador, o Cristo, o Senhor, nascendo numa manjedoura? Essa é a notícia que não, a princípio não motiva ninguém. Essa é a notícia que motivou homens simples, porque o pastor sabia o que era cuidar de uma manjedoura, sabia o que era cuidar do seu gado, sabia do que trabalhar naquele momento, e ele ouve os pastores ouvem essa notícia, queridos, e eles aceitam, na simplicidade deles, do dia a dia deles, aceitam um menino nascer nessas condições, e que esse menino seria o Salvador, o Cristo, o Senhor. Olha como Deus faz de uma forma tão perfeita, queridos. Se você está aqui hoje, é porque Deus falou contigo de uma maneira tão perfeita, que só você entenderia.
Não adianta falar com a Luciana e da mesma forma que queira falar comigo, não vai dar certo. Cada um tem sua forma de entender, de compreender, e o anjo, talvez Gabriel aqui, ele vai especificamente naqueles pastores, eles vão entender o que eu estou falando. Porque não basta notícia tem que encontrar eco. Muitos estão recebendo a notícia de Jesus e não dando caso a ela. Na minha vida, em nossas vidas, nós recebemos a notícia e nós estamos amplificando essa notícia, amém? Nós estamos espalhando essa notícia, glória a Deus. Versículo 13: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, queridos, você sabe o que é uma multidão da milícia celestial? A milícia já é um termo bélico, né? É um termo militar, então já é um esquadrão, né? É um grupo de soldados. Agora, uma multidão de grupos de anjos. Queridos, se 1/5 dos anjos caiu do céu com Lúcifer, imagina 2/5 de anjos aqui. Eu estou elucubrando, tá bom? Não está na Bíblia, mas eu estou jogando de forma exponencial. Mas o que é uma multidão da milícia celestial? Não sei. Vocês imaginam coisa linda, aqueles milhões de anjos louvando a Deus no aniversário tão precioso. Que hoje estamos aqui, mas certamente tem anjos louvando, se alegrando com esse dia. Olha, é bom a igreja se reunir para cultuar o nascimento de Jesus. E tem pessoas que dizem que não temos que cultuar o nascimento de Jesus. Queridos, anjos cultuaram o nascimento de Jesus, pastores cultuaram, magos cultuaram o nascimento de Jesus. Por que nós não cultuaríamos? Porque não sabemos, dane-se que eu não sei qual é o dia. Pois bem, faça dele todo dia, mas adore. Queridos, quem está falando isso é uma pessoa que veio de uma igreja que não podia cultuar Natal. Eu vim de uma igreja que Natal não tinha, era festa pagã e você não podia nem se reunir em casa. Eu me reunia, né? O pastor não sabia, eu ia fugindo assim, eu estava lá. Quem foi Natal? Não estou falando nada, olhando para baixo, mas eu ia, né? Muito em função também da Luciana, que já tinha mais tempo de evangelho e falava, não é bem assim, mas eu ainda meio, né, fanático no sentido de não conhecer a Bíblia, apenas de olhar para o pregador. Então, mas queridos, existem lugares ainda assim, amém? Não é bíblico, amém? Tenha seu momento em família, em casa, fale de Jesus, cultue Jesus, aproveite a oportunidade. Anjos e mais anjos estavam aqui se alegrando com o nascimento de Jesus. Homens simples, num lugar, olha o que diz a Bíblia, versículo 14: glória a Deus, os anjos falando, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E aí aqueles homens saem correndo, né, queridos? Vão até Belém, deviam estar a pouca distância, chegam e encontram ali Maria, José e a criança na manjedoura. Existem alguns presépios, você vê o presépio, eu ia até comprar um presépio para a igreja, vou comprar para o ano que vem. É porque todos os presépios são todos errados, né? Todos errados. Se você olhar ali, tem 10 erros nos presépios. Porque, na verdade, na manjedoura, no momento que Jesus estava na manjedoura, apenas os pastores estavam lá. Os magos não estavam lá. Quando os magos vão visitar Jesus, Jesus já está em casa. Tá bom? Então, devia fazer 2 momentos, do presépiozinho, da gruta, e outro em casa. Em casa, sim, os magos chegando até a casa, e na gruta os pastores, como aqui está na Bíblia. E versículo 16, foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os ouviram, se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no... Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Queridos, eu quero, minha oração é que você volte para casa agora, desta forma,
voltando para casa, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Ouça, anuncie, volte para sua casa, na sua ceia de Natal, ouça e anuncie, em nome de Jesus. Aqueles pastores receberam aquela palavra dos anjos e retornaram até a manjedoura e falaram para Maria e José tudo que eles tinham ouvido, Então que você possa ser esse atalaia nesse Natal, que Jesus nasça mais uma vez sempre na sua vida, que Jesus venha nascer sempre na minha e na sua vida, e anuncie, amém, meus queridos, glória a Deus. Feliz Natal para você, Feliz Natal para vocês. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos colocar de pé, porque, querido, Jesus se manifestou a pessoas simples, e quando eu falo pessoas simples, eu não falo de questão financeira, ok? A pessoa pode ser pobre e ser uma pessoa snob, a pessoa pode ser rica e pode ser simples. Simplicidade não tem nada a ver com dinheiro, simplicidade tem a ver com caráter, ok? Então você pode ter uma pessoa super carente, super pobre e o seu coração soberbo, mas pode ter uma pessoa também rica e totalmente simples, apta a ouvir, ávida a ouvir. Então que você possa, preguei sobre José de Arimateia, um homem de posses, temente a Deus, e hoje estou falando sobre pastores, homens simples do campo, tementes a Deus.